Aleluia. Louvado seja o Senhor, né? Eu estou alegre, viu, irmãos, porque foi mais um ano, né? Rompemos, graças à misericórdia do Senhor, tantas perdas humanas, tantas perdas materiais, mas o Senhor conservou a nossa fé, nossa vida, por isso nós estamos aqui hoje para bendizer e louvar o nome do Senhor. Durante aí quase 2 anos, nós ficamos, 1 ano e meio, por aí, mais um pouco, nós ficamos sem reunir presencialmente e também, por isso, ficamos sem exercitar as nossas atividades coletivamente, né? E como eu compartilhei a semana passada, eu vou dar uma pequena palavra aqui para os irmãos e vamos reativar o nosso dom, nosso encargo em compartilhar, tá certo? Depois da palavra, alguns irmãos podem vir à frente. Acho que todos nós, diante dessa situação toda que nós vivemos, o Senhor deu uma palavra para nós, deu um versículo, deu um texto da Bíblia, uma experiência que marcou a nossa vida, com certeza, né, irmãos? E nesse primeiro dia do ano, a gente quer louvar ao Senhor por isso. Primeiro, por estarmos vivos, né? Vivos fisicamente, vivos espiritualmente. E o Senhor também merece o nosso testemunho daquilo que Ele mostrou e daquilo que Ele fez por nós, tá bom? Foram tantas as experiências e talvez a gente não se lembre de uma com certeza, né? Mas vamos diante do Senhor, vão exercitando o Espírito e o Senhor vai levantar dentro de vocês algo que Ele deu, para que os irmãos possam vir aqui e compartilhar. Irmãos, vamos exercitar o nosso espírito. Vamos exercitar as nossas práticas tão saudáveis de dar testemunho daquilo que o Senhor fez por nós, não é? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ou talvez eu já comece aqui a falar sobre isso, né? Que o Senhor me deu, que eu ganhei durante esse ano, principalmente, irmãos, foi a certeza de que eu posso vencer sobre todas as coisas. Que o Senhor começou uma boa obra, Ele vai terminar essa obra em mim e em cada um de nós, mas Ele nos deu, sobretudo, irmãos, algo que nós jamais podíamos em nós mesmos fazer, completar ou executar. Ele enviou o seu Filho para morrer pelos pecados do mundo. Nós não pudemos e não tivemos nenhuma participação nisso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer pelo mundo. Essa obra de salvação de Deus está disponível para toda a humanidade. E não coube ao homem nenhum ato seu para que isso pudesse ser realizado. Deus amou e Deus comprovou esse amor dando o seu Filho para morrer naquela cruz pela humanidade. Mas não somente Deus fez essa obra de salvação, que é uma obra que está disponível e que todo aquele que crer vai ser salvo. Mas Deus
nos deu uma nova vida também, por meio do seu Filho. Em Efésios fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando nós cremos nessa obra de Jesus Cristo, que ele fez ali na cruz, nós somos salvos da ira divina. Nós somos salvos do julgamento eterno de Deus, pelo fato de crer na obra de Cristo. E Deus nos deu uma nova vida, ele nos salvou do julgamento eterno, do fogo do inferno e nos tornou seus filhos. Ele nos deu a vida de Deus. E nos ainda deixou nesse mundo para nós vivermos como filhos de Deus. Ao recebermos a vida de Deus, nós recebemos uma vida que é uma vida divina. E que vai de encontro, muitas vezes, com, ou sempre, com a vida mundana contra o pecado, irmãos. Com as coisas do mundo. Nós somos filhos de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. Apesar de Deus dar para nós a sua vida, nós estamos claros que na nossa carne ainda habita o pecado. Mora na nossa carne. O dia em que nós formos arrebatados e tivermos o nosso corpo glorificado, essa carne de pecado, ela vai deixar de existir. O dia que nós estivermos na Nova Jerusalém, nós não teremos também mais problemas com a nossa carne. Mas ainda hoje nós temos problemas com a nossa carne. Então, irmãos, eu estou compartilhando isso porque nós precisamos estar conscientes de tudo isso. Porque muitas vezes nós achamos que porque somos filhos de Deus, nós estamos livres de cometer pecados. Não, na nossa carne, Paulo fala, na minha carne, né, habita ainda o pecado. Mas, aleluia, quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos essa vida. Quando nós recebemos a Jesus, ele também nos transfere de posição. Irmãos, a palavra de Deus, eu estou dizendo isso porque aqui na mensagem de hoje fala que vós sois o sal da terra e vós sois o quê? A luz do mundo. Vós sois. Deus, quando nos salvou e nos deu a vida, ele mudou a nossa natureza. Ele nos tornou sal e luz. Não é que um dia nós vamos ser sal. Não é que um dia nós seremos luz se nós fizermos tudo certinho. Não. Ele nos constituiu sal e nos constituiu luz. É a nossa constituição. Deus é luz. E essa vida de Deus que está em nós também se torna luz. Cristo também foi o sal da terra. Nós vimos a mensagem, né, que ali fala de todas as ofertas do Velho Testamento que deveriam ser purificadas ou temperadas com sal, mostrando a morte da cruz, na cruz de Cristo. Os irmãos viram isso. Mas esse não é o nosso encargo, vou falar sobre isso. A questão é que nós somos sal e nós somos luz. Irmão, você é sal e você é luz. Nós somos constituídos. Há algumas verdades na Bíblia que nós precisamos crer e tomar posse. Irmãos, e isso nos dá uma tranquilidade, irmãos. Nós não precisamos nos esforçar para ser sal. Nós não precisamos nos esforçar para ser luz. Nós somos. Há algumas verdades da Bíblia que eu queria ler com os irmãos, que foram afirmações e que nós temos que tomar posse disso. Gálatas 3:26.
Diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É uma afirmação, nós somos filhos de Deus pela fé. Quando nós cremos na obra redentora de Cristo, na salvação que Ele nos deu, nós nos tornamos filhos de Deus. Você é ou não é um filho de Deus? É, porque nós já recebemos a sua vida. Então eu preciso me agarrar, porque Satanás vai dizer, muitas vezes, quando a gente peca, ou quando a gente não age direito, ou quando ele vem dizer, olha, o que você está sofrendo, Deus não te ama. Você acha que é filho, mas não é. Não está no meu sentimento, não está no que eu acho. Assim como eu creio que Jesus morreu naquela cruz para salvar os meus pecados, eu tenho que crer que eu sou filho de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Amém, irmãos? Nós somos filhos de Deus. Eu preciso conhecer isso. E quando Satanás vier, eu tenho que usar essa palavra como um testemunho do que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que eu sou filho de Deus. Irmãos, e na hora da provação, na hora da tentação, na hora que Satanás vem querer nos desanimar, eu tenho que dar essa palavra de testemunho. Eu sou filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Sai daqui, não venha me dizer outras coisas. Eu sou filho de Deus. É a constituição, Deus nos constituiu filhos. Outra coisa, uma afirmação também, né? Que em 1 Coríntios 1:30. Diz assim, mas vós sois dele. Você é propriedade dele, eu sou propriedade dele. Ele fala assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Somos filhos, temos a vida de Deus e somos dele. Ele nos comprou com aquele precioso sangue. Irmãos, você é dele, vocês são dele, eu sou dele, nós somos dele. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor e nós somos dele. Por isso lá em Romanos fala, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem? Ele nos comprou para si. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Outra afirmação, irmãos. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Está dizendo aqui primeiro que nós somos filhos. E Ele enviou nos nossos corações o Espírito do seu Filho. E aí, então, nós podemos clamar, Abba, Pai. Irmãos, que maravilha! O Espírito de Deus, do Filho de Deus está em nós. E hoje nós podemos clamar, Abba, Pai, Paizinho, Papai. Todos nós aqui, ou quase todos nós, conhecemos o nosso Pai carnal. Se você não conheceu, eu conheci. Mesmo que você não conheceu, um dia você pode ser pai. E a melhor coisa que tem é ver o seu filho chamar de papai. Papai. É algo doce. Nós não podemos mais ficar com medo, com restrições de ter essa comunhão doce com o Pai. Eu compartilhei com os irmãos
Uma vez eu estava tão assim angustiado com tantas coisas, o trabalho, enfim. Eu fui fazer uma viagem até para Frutal, mas tão angustiado. E aí eu comecei, Senhor, só vai comigo, senta aqui do lado. Senta aqui do lado. Estou sozinho, vamos conversar. De pai para filho. De servo para senhor, mas sobretudo de pai para filho. Por que isso? O senhor sabe de todas as coisas, você é o pai, o senhor sabe o que é melhor para mim. Por quê? Irmãos, eu não sei quanto tempo eu fui falando com o Senhor como filho e tendo a sensação de que Deus me ouvia como pai. Então, Deus não é só um Deus todo-poderoso, irmãos, que nos salva de tantas coisas ruins, que é o nosso guerreiro, que é o nosso general de guerra. Ele é tudo, mas ele é também o nosso pai. Coisa boa quando a gente tem um pai que nos ouve, que você se sente inseguro, você, pai, né? Dá um dinheiro aí. Pai, não vou dar. Você precisa trabalhar, você já está na idade de trabalhar. Vou te ajudar em algumas coisas, mas vamos diminuindo essa dependência. Agora, o que você precisar, eu te ajudo, te suporto nas experiências, até mesmo com recurso financeiro. Quero te dar uma segurança, não é verdade? Quando você tem alguém para confiar como pai. Você sabe que ele te ama, e às vezes ele não dá certas coisas para o nosso bem. Deus também é assim. E nós podemos nos achegarmos ao Senhor de maneira confiadamente, tendo Ele como nosso Senhor, como nosso Pai, que nos ama, que conhece as nossas necessidades. Deus sabe das nossas necessidades. E a gente pode chegar sem constrangimento nenhum diante de Deus como nosso Pai. Aqueles que ainda não têm essa experiência, né, de chamar a Deus como Pai, ô Paizinho, né, o Papai do céu, né? De vez em quando eu fico lá em casa, ô Papai do céu, ô Pai do céu, ô Paizinho, né? Eu não sei falar outra coisa diante de tantas situações que ocorrem, em que eu preciso da ajuda dele, do conforto e da consolação desse Pai. Então, irmãos, nós recebemos o Espírito do Filho de Deus. Jesus tinha comunhão plena com o Pai, face a face, sem medo. Quando ele dizia que ele ia conversar com o Pai, os fariseus, os religiosos, o repreendiam. Quando ele dizia que era filho de Deus, muito mais ainda, eles ficavam escandalizados. Mas esse filho que tinha a vida do Pai nos deu essa vida, nos deu o seu Espírito, hoje nós podemos clamar, Abba, Pai. Vós sois filhos, e nós como filhos já recebemos o Espírito do Filho, do primogênito de Deus, e nós podemos clamar, Abba, Pai. Oh, aleluia, que maravilha. Isso é uma afirmação, irmãos, da palavra de Deus. Também, em 1 Coríntios 3, (16 e 17). Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Bom, há uma afirmação na palavra, vós sois santuário de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui é uma afirmação, não está dizendo que você vai ser. Deus fez, nos constituiu, nos deu o seu Espírito, nos constituiu santuário, nos constituiu o seu povo. 1 Pedro 2,9 resume tudo isso, né?
Diz, vós, porém, sois, foi Deus que fez, foi Deus que constituiu, foi Deus que estabeleceu. Vós sois o quê? Raça eleita. Vamos ler todo mundo? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que afirma que nós somos filhos de Deus, que nós somos dele, que nós já recebemos o espírito de filiação do Filho de Deus, nós podemos clamar Abba Pai, nós somos filhos da promessa, nós somos o santuário de Deus, nós somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Ele nos comprou com seu precioso sangue. A palavra de Deus afirma. O que eu fiz? O que você fez? O que nós fizemos para merecer isso? Ou para obter essas coisas, irmãos? Nada. Cremos e fomos constituídos, estabelecidos, tudo isso. Então, em Mateus capítulo 5, fala que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. Nós somos constituídos. A nossa natureza e a nossa essência é sal e luz. Quando eu falei, né, que essas coisas eu ganhei e que nos dá tranquilidade, é que eu não preciso me esforçar para ser sal. Eu não preciso me esforçar para ser luz. Isso é uma constituição, assim como filho de Deus, eu não me esforcei para ser filho. Eu não me esforcei para receber o espírito de filiação, poder invocar o nome do Senhor. Eu não me esforcei para ser raça eleita, sacerdócio real. Deus, a palavra em Colossenses, fala que Ele nos transportou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma questão que Deus fez. Tudo Ele fez. Agora, ele fala também que, em Efésios, que ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Outra coisa, né? Deus não somente, irmãos, ele nos libertou do império das trevas, mas em Efésios 2:5 fala, estando vós mortos nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos ressuscitou. Ele fez isso. Ou você se ressuscitou? Fala que nós morremos com Cristo e Ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou e nos colocou onde? Nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Em Efésios 1 fala que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você e eu fomos ressuscitados e estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Você crê nisso? Irmãos, precisamos tomar isso como realidade. A nossa posição espiritual é estar nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor já nos colocou lá. E lá
nessas regiões celestiais em Cristo, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Essa região celestial, onde é isso? Como é que é isso? A palavra de Deus diz que Cristo está assentado à direita de Deus, não está? E fala que também Cristo está nas regiões celestiais, assentado nas regiões celestiais. Mas a palavra de Deus diz que Cristo está em nós. Ele está lá ou está aqui? Ele está lá e está aqui, no nosso espírito. Então, as regiões celestiais onde nós estamos em Cristo, é no nosso espírito. Deus já nos abriu um novo e vivo caminho. Deus nos fala que nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Ele reavivou, Ele ressuscitou, vamos dizer assim, o nosso espírito estava morto. Então, o nosso lugar, irmãos, Deus já nos colocou no espírito. Né? Com relação, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou, é uma questão de governo. Nós não pertencemos mais a Satanás, nós pertencemos ao governo divino, à autoridade de Deus. Mas, por outro lado, né, Deus nos colocou nas regiões celestiais, que é o nosso espírito. Já colocou. Então, quando nós andamos no espírito, todas as bênçãos, quando nós estamos no Espírito, andamos no Espírito, tudo que Deus fez, irmãos, nós desfrutamos como se algo celestial. Então Deus deseja que nós permaneçamos no Espírito, nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz aqui que em Efésios também em Efésios 6 fala que, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra o meu marido, contra a minha esposa, contra o meu filho, contra o meu pai, contra a minha mãe, que muitas vezes age inadequadamente, ou mesmo eu, mas a nossa luta não é contra as pessoas, é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. E se eu estou na região celestial em Cristo, irmãos, aí eu posso lutar contra os principados e potestades. Por quê? Porque Deus me deu uma natureza para viver nas regiões celestiais e lá me abençoar com toda sorte de bênção espiritual e poder lutar contra os principados e potestades. No espírito eu consigo vencer. Os irmãos já deram muitos exemplos, né? Se eu vou lutar com um jacaré dentro do pântano, como falam, né? Torcer para torcer, né? Inadequadamente. Então, eu tenho que lutar com o jacaré, caso eu tenha que lutar, eu tenho que ficar na minha base, que é a terra, que é um lugar fixo, onde eu posso ou até correr, ou com uma arma poder matá-lo. Mas eu estou na minha posição correta. Mas se eu entro para dentro do pântano para lutar com o jacaré, é derrota certa. O que quer dizer isso, irmão? Se eu saio da minha posição celestial e desço para a terra para brigar, para lutar, de forma carnal, de forma natural, eu vou ser derrotado. Com certeza. Então, irmãos, Deus já fez, Deus já nos deu, Deus já nos colocou em situação de vitória.
O que eu tenho que fazer, irmãos, é permanecer aonde Deus me colocou, que é no Espírito. Aí eu tenho vitória. Exercitar o meu espírito. Ser um vencedor. Apocalipse 12, eu sempre falo. Pequei, o que eu tenho que fazer? Não vou procurar esconder. Deus sabe. Satanás fica me acusando. Eu perco as forças, eu perco todo o meu poder enquanto eu estou escondendo o meu pecado. Mas se eu confesso o meu pecado, a palavra de Deus diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu uso o sangue do Cordeiro. Os vencedores usavam o sangue do Cordeiro, eles não eram perfeitos, mas tinham o sangue está disponibilizado para todos nós que somos ainda pecadores, que carregamos o pecado ainda na nossa carne. Se eu pequei, eu uso o sangue. Se Satanás vem me tentar, eu uso a palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Infelizmente, muitos de nós somos derrotados porque nós não conhecemos, e quando nós conhecemos a palavra, nós não temos a coragem de proclamar. Então, precisamos conhecer a palavra e proclamar a palavra, dar testemunho da palavra contra Satanás. E fala também que eles foram vencedores porque em face da morte não amaram a própria vida. Não é só não amar a própria vida da carne ou do corpo diante de uma situação como os muitos mártires foram mortos. Eles amaram o Senhor, foram mortos porque deram testemunho. Não amaram a própria vida. Mas hoje no nosso viver, irmãos, o que nós não precisamos, o que nós não podemos é amar a nossa vida da alma. Quando o Senhor, né, e aqui falou aqui a questão do sal, né, que o Senhor, ele fez o que o Pai quis e queria no tempo do Pai. O Senhor, sua vida toda, carregou e foi para a cruz, até o momento em que foi para a cruz, de fato, morrer pelos nossos pecados. Então, o viver do nosso Senhor foi um viver de cruz. E muitas vezes temos que tomar a cruz, mesmo nós estando certos no nosso posicionamento, mas se nós ganharmos uma discussão, se nós queremos nos posicionar como pessoas certas, muitas vezes nós sentiremos uma derrota interior. Nós deixamos de ganhar a graça de Deus, porque mesmo sendo certos, o Senhor não falou? Se alguém tem alguma coisa contra ti, vai lá. Procura. Isso, irmãos, isso é às vezes uma humilhação para nós. Eu saber que eu não fiz nada, e a pessoa, eu vou lá e ainda peço perdão, ou a pessoa não se dá conta do fato. Eu falo, então tá bom, irmão, me perdoa. Mesmo eu não tendo feito nada. Isso é tomar a cruz. Mas depois, irmãos, quando a gente pede perdão, quando a gente trata essa situação, vem uma paz no nosso coração. E nós nos sentimos nas regiões celestiais. É ou não é? O Senhor falou assim, se alguém quer que você ande 1 milha, ande 2, quer que te dê a capa, se você der a capa, dê a túnica também. Se alguém te bater numa face, bate... Irmãos, isso é não amar a vida da alma. O Senhor não amou. Ele foi até a cruz, de fato, no cume, no ápice do seu viver, ele foi até a cruz para morrer pelos nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, essas coisas nos levam de volta para as regiões celestiais. Usar o sangue do Senhor nos leva para a região celestial. Dar uma palavra de testemunho e nós vencemos o inimigo, isso nos leva para a região celestial. E quando nós tomamos a cruz, nós nos enchemos de graça e nós
voltamos novamente à nossa posição original, que são as regiões celestiais. É nessa região celestial, irmão, que nós podemos, então, vencer todas as coisas. O Senhor já nos deu tudo e nos colocou numa situação privilegiada. O Senhor nos levou para o Espírito. Mas uma coisa, irmãos, que eu compartilhei com os irmãos durante há 4 semanas, falei sobre a graça de Deus. Deus nos colocou na região celestial. Assim como você está numa situação elevada, todas as coisas tendem a trazer você para a terra. É como uma lei da gravidade. Você está em cima, flutuando no espírito, e uma lei, né, te trazendo para baixo. Você está na lei, vivendo na lei do espírito e da vida, nas regiões celestiais. O seu espírito está ali. E, de repente, está a lei do pecado e da morte, querendo te trazer para as regiões inferiores da terra, para a sua carne, sempre. A vitória nossa, irmãos, é permanecer na região celestial. É onde nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. E para isso, como instrumento, como salvação, Deus nos proporcionou gratuitamente um lugar para nós buscarmos socorro, força, para vencermos as tentações e as dificuldades, que é o trono da graça. A graça de Deus. Bom, essa graça, irmãos, que nos salvou do inferno, irmãos, é a mesma graça que nos capacita. É a graça que está disponível para nós permanecermos nas regiões celestiais. Queria ler com os irmãos. Hebreus 4, né? Já muito conhecido e muito falado. Tendo, pois, 4:14 até 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Socorro em ocasião oportuna. Irmãos, e quando nós estamos no nosso espírito, virão as situações, as nossas fraquezas da carne, virão as tentações, virão as dificuldades, e a nossa tendência, irmãos, é mergulharmos, deixarmos ser puxados pela lei do pecado e da morte, por Satanás, para a terra, e ali nós lutarmos contra o jacaré no pântano. A nossa luta é contra o jacaré nas regiões celestiais, não é no pântano, muito menos na terra, né? Aquela hora eu falei da terra, mas só com uma figura de que nós precisamos estar no lugar certos. Irmãos, quando vier as situações,
nós precisamos buscar socorro. Tem situações, irmãos, que nós não conseguimos vencer. Tem situações que nós achamos que nós vamos sucumbir. Seja a situação que for, Deus está dizendo, você busca socorro. Busca socorro. E aí eu vou lá, Senhor, vou junto ao trono da graça. Onde é que fica esse trono da graça, irmãos? É também no nosso espírito. Eu acho que esse trono da graça ele fica mais além do Santo dos Santos. Mas está aberto. Eu posso chegar para socorro. Senhor, eu não posso sair de onde eu estou. Senhor, eu não posso ser derrotado por essa situação. Senhor, misericórdia. A gente se sente incapaz. A gente se sente completamente fragilizado. Eu tenho que sentir que esse Deus é misericordioso para me receber. Por isso que ele fala, chega confiadamente. Você tem um sumo sacerdote que te entende. Ele é misericordioso. Aí eu chego diante do Senhor. Senhor, eu preciso da sua graça. Senhor, eu preciso do seu poder. Eu preciso de algo que é transcendente, Senhor. Aquilo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que me ressuscite nesse momento. Irmãos, eu tenho certeza que essa experiência vai te salvar, que vai me salvar, que vai nos salvar. Existe um trono cheio de graça. Um trono que é de alguém que já venceu todas as coisas, que te entende e que está disponibilizando o que ele é. O que ele é. Não somente o que ele tem, mas o que ele é para nos salvar. Para nos capacitar. Para completar, em Romanos 5,17, disse que, só de novo, irmãos, essa, já estou contando a minha experiência para os irmãos, né? Que foi esse versículo, irmãos, que o Senhor me deu esse ano e que eu estou buscando diante do Senhor, em todas as situações, fazê-lo real na minha vida. Diz aqui, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que é a própria graça, nós já recebemos essa graça em abundância. E essa graça está disponível para nós no trono. Eu posso reinar em vida. Eu não preciso descer das regiões celestiais. Eu não preciso sair do meu espírito. Eu vou antes, irmãos, antes de eu cair, eu tenho que ir e buscar ao Senhor suprimento para viver, capacitação para vencer aquela situação. Até para cumprir a lei de Deus. Romanos 8 fala que Jesus veio. Eu quero até Romanos 8. Diz aqui, ó. Porquanto o que for impossível à lei, 8:3. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Irmãos, isso aqui é de tal grandeza, irmãos, que nós passamos a entender um pouco mais a Bíblia, ou a entender a Bíblia. A lei, ela se tornou enferma por causa da nossa carne. O homem não conseguia cumprir a lei. Então ela ficou enferma, inoperante. Existia uma lei, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, mas ela se tornou inoperante por causa da carne do homem. O homem não conseguia cumprir a lei de Deus.
Aqui fala a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Quer dizer, se você pega Mateus, que nós estamos lendo aqui, Mateus 5, 6 e 7, fala que o que nós devemos fazer, ele eleva a lei. Ele eleva. Se não conseguia fazer, se não conseguia cumprir a lei, como é que nós vamos cumprir uma lei mais elevada ainda? Mas Cristo, em nós, Ele consegue. Ele fala que Ele fez isso aqui para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então, quando eu vivo no Espírito, eu consigo cumprir espontaneamente a lei de Deus. Quando eu estou no Espírito, não é que agora Cristo elevou a lei que eu vou ter que me esforçar mais, não. Se eu estou no Espírito, eu consigo cumprir a lei de Deus. Espontaneamente. Irmãos, isso nos dá paz, isso nos dá tranquilidade. Eu não preciso me esforçar para cumprir as coisas, eu preciso me esforçar para estar no Espírito, a permanecer nas regiões celestiais. E aí eu cumpro. Ou Deus, Jesus estava brincando com a lei, brincando com aquele povo, dizendo, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, viu? Se alguém quiser, se você chamar alguém de tolo, irmão de qualquer coisa, você está sujeito, né? Está falando lá que você não pode adulterar, mas estou dizendo que se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Será que o Senhor estava nos dando algo incapaz de fazermos? Sejam sérios, irmãos, sejam sinceros. Tem cristão que nem lê Mateus 5, 6 e 7, acha que isso aqui... Já vi irmão dizendo que o Senhor estava falando isso aqui para as multidões. Por quê? Porque acha que é impossível cumprir, e humanamente, na carne é impossível. Mas o Senhor está dizendo que Ele morreu, nos deu o seu Espírito, para que se nós vivemos no Espírito, os preceitos da lei possam ser vividos em nós. Ser sal da terra, ser luz do mundo, é fácil? Hoje, não adulterar, hoje, não pecar. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. E em qualquer situação, irmãos, eu posso reinar em vida. Eu posso reinar em vida, porque existe uma graça disponível nesse trono em que eu posso me achegar. Amém. Irmãos, vamos valorizar a palavra de Deus. Vamos crer nessa palavra de Deus. Ela afirma que nós somos. Ela afirma o que nós temos, o que está disponível para nós. Louvado seja o Senhor. Eu compartilhei várias vezes com os irmãos aqui. Há várias... interpretações e até ensinos sobre a graça de Deus. Mas, sobretudo, irmãos, falam de uma graça que é uma graça salvadora, que todos nós cremos. Mas também falam de uma graça que nos aceita como filhos de Deus quando nós pecamos, que o Pai nos recebe porque nós somos filhos. Verdade? Mas aqui está dizendo que existe uma graça para nós recebermos socorro. O socorro você pede antes de cair. O socorro você pede antes de acontecer o fato, para nós não pecarmos, para nós podermos reinar sobre cada situação. É essa graça que eu estou falando, é esse momento que eu estou falando. Então, diante de uma situação, você vai para o trono da graça e você pede socorro, e você é enchido por esse poder e por essa capacitação, que nos faz permanecer nas regiões celestiais. Senhor Jesus, por isso, irmãos, eu não me aflijo mais quando eu vejo aqui um padrão tão elevado
para os filhos de Deus. Quando está falando que você é raça eleita, você é sal da terra, você é luz do mundo, então você tem que agir assim, você não pode fazer isso. Isso é um padrão que o Senhor nos dá e nós só podemos, irmãos, preocupar-nos. Essa é a nossa responsabilidade, estarmos nas regiões celestiais. O nosso espírito. Todas as coisas vão acontecer. Amém? Vamos ser vencedores. Amém. Jesus é o Senhor.